Você já sentiu que a sua vida tem algum problema e você não consegue identificar a área que tá o problema? Ou tem tanto problema que você fala assim, meu Deus, eu não sei por onde eu começar. É tanta coisa que eu nem sei por onde eu começar. Hoje eu tô aqui pra te ajudar, né? Estamos na segunda ferramenta do método do autoconhecimento, que é a roda da vida, né? E eu fiz a minha e eu vou te mostrar, né? Mas antes de mais nada, se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Andréa Bessa, eu tenho 35 anos, né? Estou aqui para compartilhar com você conhecimentos sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e ter uma vida com mais sentido, né? Construir uma vida que vale a pena ser vivida, né? Porque a gente sabe que a gente não vê esse mundo a passeio, a gente tem uma grande missão, né? E entender qual a fase da nossa vida que a gente está, né? E antes de mais nada, gente, quem não assistiu o segundo vídeo, né, da série, que foi mais conceito da roda da vida, eu trouxe a origem, porque que ela serve, né, para trazer clareza para nossas vidas, essa ferramenta. Então, eu fiz a minha, né, e aqui eu fiz um caderninho, inclusive, gente, eu aconselho vocês a ter um caderninho do autoconhecimento, para você ir registrando as ferramentas que você for fazendo, né. A primeira foi o que é sucesso de verdade para mim. Por quê que eu coloquei essa aula como a primeira? Porque, gente, muitas das vezes a gente tá indo pela agenda do outro, ou pelo desejo do outro, né? E eu percebo que muita gente, né, assim, eu tenho um contato com o pessoal, assim, que já são missionários aposentados, e muitas das vezes eles foram por um caminho que não era o que eles queriam, né? E agora já chegou ali os seus 80, 90 anos, e eles falam assim, meu Deus, o que eu fiz da minha vida, né? Não era isso, eu queria ter usufruído mais dos meus filhos, eu queria ter, né? Então, assim, por isso que a importância de você definir para você o que é sucesso, o que é importante para você olhar para a sua vida, olhar para dentro, né? E entender, né, o que é importante realmente para você que você não seja aquele tipo de pessoa que entra num trem, né, sem paradelo e, assim, deixa a vida levar e quando chegar num local de descer, né, que é, no caso, a morte, você, né, chegar ao final da sua vida, nem precisa chegar à morte, mas chegar ao final da vida, você tá numa cama, deitado, não consegue se movimentar, ou sendo cuidado pela mão dos outros, e você não ter feito aquilo que você conseguiria fazer quando você tinha energia, tinha vigor. Então, a importância de você entrar para dentro de você e perceber o que é importante para mim, o que é sucesso para mim de verdade, o que eu quero construir, né? Nós que somos mulheres, a gente sabe, para quem tem um sonho de ter filhos, né? Tem o tempo certo, né? Às vezes você pode até congelar ovos, mas aquilo ali talvez não é certeza. Eu já tive amiga minha que não conseguiu engravidar, né? Então, assim, passou a idade mesmo. Pode ter o dinheiro que for, gente, não consegue. Então, se você tem esse sonho, não fique em dúvida, não fique, será que eu vou, será que eu não vou? E você tem a idade ainda que dá, vai, né? Então, não deixa pra amanhã aquilo que você pode fazer hoje. E aí, gente, voltando pra ferramenta, né? Eu fiz a minha, vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho, né, do que eu, né, tenho percebido que eu preciso focar, né? A minha ficou assim. Pra quem não sabe, gente, essa é a roda da vida. Ela serve para te dar clareza de todas as áreas. A minha que eu ensinei na aula anterior, né? E nessa aula a gente vai colocar em prática, colocar a mão na massa. Ela é, sabendo, um círculo. Eu desenhei a minha para mostrar para vocês que dá para você fazer se você não tiver impressora para imprimir. E aqui você vai desenhar como se fosse uma pizza, tá vendo? E aqui é cada área da sua vida. E eu coloquei 4 cores. Inclusive eu coloquei a legenda aqui, ó. Tríade profissional é a amarela, tríade de relacionamento, a vermelha, tríade pessoal, a verde, né, a tríade da qualidade de vida, é a rosa. Então, e aí cada área eu quis colocar 12. Mas tem pessoas que vai falar assim, pra mim eu não quero avaliar a minha vida social, pra mim não é importante, a espiritualidade pra mim não é importante, entendeu? Você pode tirar. Aí você desenha no formato tipo se fosse uma pizza, né? Onde cada fatia vai ser uma área, né? E aí eu coloquei na descrição do vídeo, eu vou colocar nesse também, todas as áreas pra você tá avaliando. Aí eu coloquei de lápis, não sei se dá pra perceber, tá vendo? Eu fiz uns risquinhos aqui, que dá 10
círculos, né? Onde aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você vai avaliar o nível de satisfação que você tem em cada área. Como dá pra ver, né, gente? Tá gritante a minha tríade profissional, que é a minha realização em propósito, recurso financeiro e contribuição social, que é a tríade que pra mim que foi a que mais pegou, né? Principalmente a financeira, que eu vou escolher, que eu coloquei número 1. Só não coloquei 0, gente, porque não tinha como, né? Eu tenho passado por um momento bem desafiador na área financeira, desde quando eu decidi amamentar meu filho por mais tempo para não voltar ali para a empresa. Eu pedi conta, pedi demissão, né? Porque eu acho que era com 4 meses eu tinha que voltar. E eu tinha um mês de férias, daria 5 meses, né? E aí eu conversei com meu esposo, né? Ele falou assim, não, eu vou aguentando as pontas. E eu falei assim, não, eu vou empreender. Comprei os maquinários, né, dos personalizados. E comecei a empreender, comecei até a vender bem. Só porque eu comecei a abrir o leque demais. Errei, né, gente? Errei, né? E acabei abrindo o leque demais das personalizadas. Eu comecei com as canecas personalizadas. Depois, quando eu já fui para agenda devocional, cartão do SUS personalizado, caderneta de vacinação. Abri o leque demais. Quando eu fui, eu não tinha matéria-prima mais para dar conta da produção. E aí eu fui misturando o dinheiro pessoal com o da empresa. E virou um bolo, gente, virou um bolo. Quando eu vi, eu tentei voltar para trás, ficar só com as canecas, mas já, assim, já não tava dando ali, a questão financeira tinha mesmo chegado ao fim, aí eu fechei o CNPJ, né, então, decidi, né, fechar, e falei, não, gente, eu tenho que confessar aqui que eu errei, que eu fali, que eu preciso me reinventar, né, nessa questão. Então, a área profissional para mim, né, como eu escolhi a tríade profissional, para mim é um desafio maior que eu tenho na minha vida, né? Porque, assim, desde novinha fui, como é que eu falo? Meio que minha mãe, meu pai, meu tio, todo mundo tem que estudar, a mulher tem que ter seu próprio dinheiro, né? E aí, quando chega a fase da maternidade, você fica entre carreira, né, seguir, né, a carreira, ou ficar em casa com o seu bebê, né, para amamentar por mais tempo, até ter a idade de ir pra escolinha. Então, fiquei naquela divisão, mas também não queria deixar a minha área profissional de lado. Nunca quis deixar, né? E agora nasceu esse sonho de querer ser empreendedora, dona do meu próprio negócio, sair do sistema, né? Mas eu reconheço que às vezes a gente precisa dar um passo atrás para ir para frente, né? Tanto que eu queria voltar a esses planos no meu planejamento eu acho que eu fiz em outubro, novembro, eu fiz um planejamento, inclusive eu tinha aplicado o método do autoconhecimento, esse que eu vou aplicar com vocês e disponibilizar as ferramentas, que eu iria retornar para a CLT. Já tinha chegado nisso, tinha, né, fechado o CNPJ e falei, não, agora eu vou voltar para a CLT, mas eu não quero deixar morrer esse sonho meu de ser dona do meu próprio negócio, ter minha independência financeira, né, fazer meus investimentos. Então, eu já tinha isso no meu plano, só porque o plano da gente é um, né? Mas Deus tem outros planos, né? E aí veio o bebê, o Noah, né? Tô grávida, né? Ai, gente, toda vez eu levanto, né? Vou mostrar a barrigão. Hoje eu tô com o microfone, porque ontem o som parece que ficou bem longe. Aí eu falei, não, vou colocar, né? Enfim, vou me permitir errar, vou testar. Eu vou testar as coisas que eu gosto, né? As coisas que vai queimar meu coração. E tô indo. Então, a área profissional foi uma das áreas que mais sempre pegou pra mim, sabe? Eu não tava nos meus planos estar grávida agora no início do ano. Tava assim, querendo ter mais um bebê, mas não por agora, mas aconteceu e filhos são bênçãos do Senhor, né? Eu vejo que nada, assim, nessa minha vida me fez querer ser tão melhor, né? Como ter tido Caleb, agora o Noah, né? Então, assim, me fez, assim, uma outra pessoa, né? Me moldou de uma forma extraordinária. Então, a área que eu escolhi foi a área da tríade profissional, né? Como a contribuição deu 1 e o recurso financeiro também deu 1 e a realização em propósito deu 2, eu coloquei 2 porque agora mais ou menos eu já sei pra onde eu vou, sabe? Na questão profissional, meio que eu já sei as áreas que eu quero testar, que é carreira, recursos humanos, né? Que são áreas que realmente eu sinto que eu tenho um chamado, que é algo que eu fazia sem cobrar nada para as pessoas, que é arrumar LinkedIn,
dar dicas de foto lá para as pessoas. Olha, ficou bom, não ficou bom, né? O que você tem que colocar, tem que preencher assim. Então é algo que eu já fazia. Currículo, eu sempre gostava de fazer currículo para as pessoas, né? Ajudar as pessoas nessa área, dar conselhos, né? Na questão profissional, ajudar principalmente aquelas pessoas que estão começando, né? Adolescente, jovens que não sabem para onde vai. E eu falo, só não fica parado, vamos testando, porque a vida é assim. Às vezes você acha que você vai querer uma coisa aqui, depois com a fase vai mudando os seus gostos, né? Aquilo que era prioridade já não é mais prioridade. Então, o bom é você ir testando e conhecendo pessoas e praticando aquilo que você conhece, né? E eu vejo que uma das coisas que eu mais errei na minha vida foi a questão da prática, né? Então, eu preciso praticar aquilo que eu estudo, colocar em prática, principalmente na minha vida profissional, né? As minhas outras áreas, né, precisa sim, né, de como é que eu falo? De alguma mudança, mas tá mais tranquilo, sabe? A minha área que mais tá gritando é a área financeira, porque vai chegando, né? Aí você tem vontade, igual agora, vai nascer um bebê, preciso aumentar aqui em casa mais um quarto, preciso fazer uma reforma, né? Quero mudar minha cozinha de lugar que eu tô gravando aqui na sala, né? Preciso de um lugarzinho para fazer minhas gravações. Então, assim, tudo isso a gente vai sonhando, a gente vai querendo as coisas, né? Às vezes é igual meu esposo, graças a Deus, ele é provedor aqui em casa, né? Não deixa faltar nada pra gente comer, né? Mas é aquela coisa apertada, sabe, gente? E eu sempre tive meu dinheiro desde novinha, então isso pra mim é importante, né? E eu reconheço, assim, que os filhos a gente vai ter, mas eles são, né? Quando chegar a fase deles casar, ter sua família, é muito importante que a mãe e o pai estejam bem entre si e também, né, principalmente se você tem um sonho de nutrir uma família, de receber seus filhos, netos, bisnetos, né, igual eu tenho o sonho de ter uma mesa bem linda, né, assim, recebendo todo mundo, assim, em datas comemorativas ou, sei lá, num domingo qualquer, né, bem tranquilo e aquela coisa de boa. Só que assim, eu quero ser útil também, sabe? Eu quero ser útil. Isso pra mim é sucesso. É ter uma família, né, bem sucedida, assim, em questão de qualidade de vida, que esteja nos caminhos do Senhor, né? Porque eu sou cristã, pra quem não sabe. Então, eu acredito muito nisso, né? Que faz as pessoas ficar melhor. Então, assim, quero, quero muito isso, né? Então, quando você sabe pra onde você vai, né? Então, você já começa a definir o que você precisa passar. Se eu quero ter uma família grande, eu vou ter que passar por muitas gestações, muitos puerpérios, né? Assim, não muito, né, gente? Mas pelo menos uns 3 a 4. Acho que 3 filhos tá bom. Acho que 3 é suficiente. Antes eu queria ter 3 mesmo, né? No início do casamento, eu já planejava, depois tive um, queria só um. Aí depois, não, agora eu quero, né? Eu logo começo a pedir uma irmãzinha, um irmãozinho, né? Então, assim, a gente tem sonhos a realizar. Então, e eu vejo que o dinheiro em si, ele não traz felicidade, mas ele proporciona muitas coisas que pode nos trazer a felicidade. A gente pode ajudar as pessoas. É tão ruim você não ter nem pra você, né? E muito menos para dar para as pessoas. Com a minha contribuição social aqui ficou curta em relação a dinheiro, principalmente, né? Agora estando grávida também, eu tô tendo muito enjoo em relação a cheiros, então eu tô evitando lugares, ficar assim, muito aglomerações, porque passa mal, aí você vomita, emagrece, você fica preocupada, né? Porque a gente quer emagrecer quando não tá grávida. Depois que você tá grávida, você, assim, não quer engordar demais, mas também você fica preocupada se você emagrece, né? Igual aconteceu comigo no primeiro trimestre da gravidez, né? Agora que eu tô conseguindo voltar, assim, me alimentar bem. Mas é muito importante. Aí eu vou focar, né? Aí outra coisa que eu queria falar pra vocês é sobre essa parte. Eu até tentei organizar por cores, né? Igual a verde é a tríade pessoal, que é a minha saúde, disposição, desenvolvimento intelectual e inteligência emocional. Por que eu coloquei essa parte, gente? Pra você justificar, aí você pode fazer no seu caderninho ou não, onde você sentir, se você gosta do digital, pode fazer, né, no seu bloco de anotações, a nota que você deu e o motivo por que você deu a nota, tá vendo? Eu coloquei um motivo pra cada um. Aí como eu vou focar nesse amarelo, que vai ser
a tríade profissional, né, recursos financeiros, realização em propósito e contribuição social, é o que a nota tá mais baixa, tá mais gritando, que é mais urgente para mim num dado momento presente. E quando eu conseguir vencer essa batalha, eu vou para as outras áreas que eu quero melhorar, porque a gente sempre tem que melhorar, né? A gente nunca tá perfeito. Aí depois eu coloquei de rosa, né? A espiritualidade, hobbies e diversão, plenitude, felicidade, o que me faz feliz, coloquei as notas. Então, não é só você colocar a nota, você tem que colocar uma justificativa para tudo aquilo, né? Na tríade dos relacionamentos também eu coloquei de vermelho aqui, não sei se dá pra ver. E justificar. E aí que você coloca a data que você fez, eu coloquei bem abaixo aqui a data que eu fiz ontem, né? Dia 5 de maio de 2026. E aqui eu coloquei a data, o foco. Bem aqui abaixo eu fiz a legendinha, né, das cores, pra fazer o gráfico, pra me entender. E aqui eu coloquei a data de novo, né, e o foco que eu ia focar, né. Ó, eu coloquei tríade profissional, principalmente recursos financeiros. Então, eu vou elaborar um plano de ação para 3 meses, né. Aí eu quero até terminar, comecei a ler um livro, 1 ano em 12 semanas, se não me engano. Eu quero colocar em prática esse livro. Inclusive, eu quero trazer livros, eu acho que o próximo vídeo vai ser vídeo, né? Vai ser o livro que eu terminei, A Única Coisa, né? Então, eu vou ver se eu coloco em prática um outro livro que eu vou começar a ler, né? Então, eu vou colocar esse plano de ação aqui, que é criar metas, né? Que estão alinhadas com a sua realidade. Não criar coisas que você não tem ali o realismo, né, daquilo, né? E aí aqui a próxima roda da vida que eu vou refazer, eu coloquei aqui, ó, novembro de 2026, porque eu vou aplicar agora no início, vou colocar 2 vezes. Ano passado eu quis fazer todo mês, gente, mas assim, um mês pro outro, muitas das vezes não dá tanta diferença, né? Então, eu quis colocar em novembro, assim como pra mim já fazer pro próximo ano, mas lembrando que eu vou aplicar um plano de 3 meses nessa área, né? Então pode ser que eu termine em 3 meses, eu vou terminar, já profetiza, em 3 meses, e aí a próxima área eu já posso ir para outra área que eu queira, né, focar, né? É uma coisa que tá pendente pra mim demais, que eu quero é o meu idioma, né, quero inglês também. Então assim, aí você vai focando, mas é muito importante você ter um caderninho ou um local assim específico, uma pasta, pra você ir arquivando essas coisas, pra você não perder, né? E é isso, eu espero que eu tenha te ajudado, né? Abrindo aqui meu coração pra você, né? Então, abrindo a minha, né? A roda da vida minha. E aí a gente vai acompanhando a evolução, né? Mas assim, já adiantando um pouquinho do meu plano de ação, provavelmente vai ser ali na área da carreira, de recursos humanos, que é coisa que eu já fazia, igual eu falei pra vocês, já fazia de graça, né, para as pessoas, mas é algo que eu sei que pode ser monetizado, além de eu me tornar referência lá no LinkedIn, né, em questão de ajudar pessoas tanto se posicionar em entrevistas de emprego, eu posso fazer currículo para as pessoas, eu posso ajudar na simulação de entrevista, né, fazer vídeos lá para a plataforma, e assim eu vou conhecer mais pessoas, vai ter mais clientes, né, e aqui também no YouTube eu posso, né, se Deus abençoar, eu posso monetizar esse canal e pode ser uma renda também, eu posso conseguir clientes por aqui também, é um canal. Então, eu tô aberta a testar, né, a errar, né, eu acho que a gente tem que se permitir errar e fazer as coisas com o que a gente tem mesmo. Eu tô aqui gravando hoje na minha sala, né, mesmo, né, eu improvisei aqui as coisas para gravar, né, que é algo que já queimava no meu coração de querer fazer isso. Então é isso, né, e aqui eu vou registrando para vocês o que eu vou fazendo e a gente vai se encontrando, né, e aí eu vou trazendo também resenha de livros, coisas que vai agregar para sua vida, que vai te ajudar a ter um insight, né, algo que vai melhorar. E se esse tipo de conteúdo, né, faz sentido para você, se você gosta, né, já se inscreva no canal e curte o vídeo para que esse vídeo, né, alcance mais pessoas que precisam desse conhecimento, né, e é isso, gente, um abraço e até o próximo vídeo.